Quer saber de uma coisa? Ali onde vivo, em Kasper-Terhore, fizemos uns pequenos kniedlikli de farinha e de batata crua. Primeiro são fervidos, depois banhados em ovo e farinha de pão, e então fritos no toucinho. Pronunciou a última palavra com uma voz misteriosamente solene. E gosto mais ainda quando são acompanhados de chucrute, acrescentou com voz melancólica. Em comparação a eles, todos os macarrões do mundo podem ir à merda. E assim acabou naquele lugar a conversa sobre a Itália. Bem-vindos à terceira parte da leitura coletiva de As Aventuras do Bom Soldado Švejk, Jaroslav Hašek, parte mandatória do Desafio Livrado 2016, que agora entra na sua reta final, né? Agora a penúltima parte que a gente vai discutir hoje, né, que compreende aí da página 400 e pouquinho, 415 até mais ou menos a página 610, é mais uma vez mais um preâmbulo para a guerra, né? Impressionante como já se passaram 600 páginas desse livro, os caras não chegaram no fronte de batalha ainda. Para um livro de guerra, isso aqui tá uma enrolação do caramba. E acho que isso faz parte, né, da sátira, assim, né? Como a coisa não chega às vias de fato, né? Como a guerra é muito mais a história de seus soldados e de seus percalços do que propriamente dos dramas e das mortes cometidas no fronte. Bom, o que a gente tem nessa terceira parte? A gente tem um exacerbamento aí dos personagens, né? Particularmente, além do Švejk, junta-se ele que já estava na segunda parte, o Balum, que é um comilão, assim, que o cara não consegue parar de comer nem para salvar a própria vida. Ele come a comida dos oficiais, não consegue se conter e já escapou da morte várias vezes, acusado de roubar a comida dos oficiais e tal. O cara não para de comer e ele se martiriza por causa disso, que é um grandalhão, assim, que precisa receber ração dupla do exército, mas não recebe porque o exército, por ter essa ilógica distribuição igualitária de alimentos e reservas, todo mundo acaba recebendo a mesma coisa, e ele, que é maiorzão, assim, acaba se ferrando por causa disso. A gente tem também o cozinheiro Yuraida, que é o cozinheiro ocultista, né? O que é engraçado, porque na verdade ele fala o tempo inteiro que ele é um ocultista, mas na verdade não tem nada de ocultismo nele. A única coisa que tem é que ele gosta de uns, sei lá, de uns sutras, de umas coisas meio indianas, assim, o que talvez lá para a República Tcheca possa soar como ocultismo, sei lá, né? O telefonista, cujo nome não vou conseguir pronunciar agora, nem lembrar de cabeça, né? Aliás, o livro é permeado de nomes tchecos, assim, muito próprios e super difíceis, né? Que o tradutor ele fala no começo que ele preferiu não traduzir e nem aportuguesar nenhum, né? Ele deixou aquela coisa com a grafia original e tal, o que é muito legal para a gente se acostumar um pouco com a grafia e a língua tcheca, né? Mesmo lendo uma obra em português, isso é uma coisa super legal de se fazer, né? Esse trabalho de sei lá, de sensibilização, né? Com outros fonemas, outras palavras, enfim. Né? O telefonista, que é um outro Palerma, e o voluntário Marek, né? Que vira o historiador do campo de batalha, né? Ele começa já a escrever a história do pelotão antes mesmo da guerra começar, já falando quem que morreu, onde morreu, não sei o quê, umas histórias heróicas, assim, o fulano morreu diante dos inimigos e soltou uma granada e matou todo mundo e morreu junto, bravo herói, não sei o quê, e narrando a morte dos amigos ali. Os caras falando, faz eu morrer desse jeito aí que vai ser maneiro, bota aí que vai ser maneiro. Então a gente tem isso aí, e eles... como sempre, indo para o fronte, né? E esse livro de guerra acaba sendo, na verdade, uma dessas histórias de estrada, né? Tipo esses road movies que a gente tem, assim, né? Ou road books, sei lá, né? Tipo o On the Road, do Jack Kerouac. E nessas andanças, nessas coisas mais atrapalhadas e tal. E aqui a gente começa já a ver o Švejk um pouco mais malandro, um pouco mais simulado e ainda se valendo da própria idiotice para conseguir ter a pancada aliviada pelos superiores, né? A gente tem aqui a figura, na terceira parte, do subtenente Dub, ou Dub, sei lá, né? Dub, tipo... Vocês gostam de Dub? Já viram Dub Side of the Moon? Porra, que descasso, né? Então, o subtenente Dub, ele é um oficial, assim, que o cara se acha muito durão, assim, ele passa todo mundo falando assim, você não me conhece ainda, quero ver quando você me conhecer, aí você vai ver, você vai chorar, rapaz, não sei o que, parará, e o cara fica metendo terror em todo mundo e acaba não fazendo nada. E o Švejk consegue dar umas voltas nesse subtenente aí, que são impressionantes, assim, né? Acho que a história mais engraçada que tem nessa terceira parte é quando o Švejk rouba uma garrafa de conhaque, o cara vai lá e acusa ele de ter roubado, de estar se embebedando. O cara fala, não, isso aqui é uma água que eu tirei ali
tomar força ali, só que tipo, ela é amarela, porque puta, é um gosto de ferrugem do caramba. Aí o cara fala assim, então bebe essa porcaria toda aí, quero ver se é água mesmo. Só que eles veem que como já é pinguço de nascença, né? Acho que como boa parte dos checos aí, o cara bebe tudo de um golão assim, joga a garrafa no rio pro cara não pegar, né? E fala, viu só, não sei o que, vamos ali que eu vou te mostrar a fonte. Ele começa acha mesmo a fonte, sai uma água barrosa mesmo dela, que ele nem sabia que tinha essa fonte ali para comer de conversa. O subtenente bebe, passa mal. E ele chega pro oficial dele, né, o tenente Lucas, e fala assim, eu tô bêbado, eu vou ficar bêbado em 5 minutos, eu vou dormir aqui por 3 horas, não me acorda, porque senão o subtenente vai me pegar, entendeu? Porra, o cara não pode ser idiota pra fazer um negócio desse, né? O cara tá sendo muito esperto e com uma certa habilidade também pra aguentar o álcool no corpo, né? E super engraçado, assim. Essa parte que eu li no começo também é uma parte curiosa, assim, porque eles estão no trem, né? E eles acabam de descobrir que a Itália aderiu à guerra, né? Contra eles, né? Enfim. E aí a discussão é tomada em 3 lugares, né? No vagão dos oficiais, no vagão dos soldados e no vagão, acho que do executivo, assim, sei lá, né? Mas as 3 classes, assim. Então no primeiro os caras perguntam assim, tipo, a conversa termina com eles perguntando assim, puta, vai faltar comida pra gente agora, né? Eu falei, claro que vai faltar. Né? No vagão superior fala assim, essa atriz aí, não sei o que, os caras estão discutindo de outras coisas, né? Isso aí vai mostrando as preocupações de cada classe militar aí conforme o tema, né? Acho que o grande barato desse livro, né? E a gente não pode deixar de esquecer que ele é uma sátira, né? Ainda assim, é justamente isso, né? Fazer essa crítica ao militarismo, fazer essa crítica à guerra, fazer essa crítica às preocupações. Esse subtenente Dub, né, que eu comentei, assim, ele fica engraçado na história, mesmo ele sendo uma figura que se diz assim, né, aterrorizante, não sei o quê. Ele é a figura que a gente estuda lá na psicologia do humor, assim, do pai castrado, né, o palhaço, né, o cara que perde o referencial de autoridade, né, e se vê engabelado pelos suboficiais, né, pelos subordinados. Né? Já viu aquela figura, né, uma hora eu explico direito isso, mas assim, tem alguns textos que falam sobre, né, o palhaço, por exemplo, a figura do palhaço, que ele usa aquelas calças largas, né? É o pai que ficou pequeno, né? O pai que é aquela figura de autoridade, né? O pai castrado, né? Corta o pinto do pai, o pai fica pequenininho, patético, né? Fica dentro daquelas calças grandes, ele diminui, as calças continuam grandes, né? O sapato fica grande. E ele não consegue mais impor autoridade, e daí a perda de autoridade se torna risível, né? Esse é o efeito que esse livro está querendo fazer aqui, de alguma maneira. E rir dessas coisas em que normalmente não se pode rir, né? Rir dos poderes estabelecidos, do exército, da igreja, né? Das grandes instituições. Esse é o papel da sátira, né? É isso que a sátira se propõe, né? Criticar os costumes, destruir tradições, né? Enfim, tudo isso. E eu acho que o Jaroslav Hajek faz isso muito bem. Claro, né, conforme vai passando essas 200 páginas agora da terceira parte, várias histórias, né, vão acontecendo. Enfim, os caras entram numa vila e, porra, extorquem do judeuzinho lá uma vaca lá que eles querem matar pra fazer o rancho lá dos soldados e tal, só que a vaca é magra pra caramba, não presta, a carne dela não presta, os caras ficam lá cozinhando, quanto mais eles cozinham, mais a carne gruda no osso, daí não dá pra fazer nada, a vaca vai virando porcelana, cara, e os caras vão perdendo o horário do jantar, e aí falam, não, vamos fazer um ensopado dessa merda, vamos deixar cozinhando a noite inteira, os caras acordam, a vaca não terminou de cozinhar ainda. Essas dificuldades assim que os caras têm, o cara quebra o dente tentando comer a porra do ensopado da vaca. Né? Essas histórias que vão deixando a coisa divertida, porque no final das contas esse livro é isso, né? Esse livro é um compilado de historinhas divertidas para você ler enquanto você acompanha o exército tcheco rumando para a Primeira Guerra Mundial. Acho que era isso que tinha para falar da primeira parte do livro, né? O que vocês estão achando? Eu particularmente gostei muito mais dessa terceira parte do que da segunda. Acho que a gente teve aprofundamento aí de alguns personagens que são muito deliciosos, né? Pô, o Balloon é um cara demais, assim, o cara que come tudo, assim, a família dele rezando na igreja para ele parar de comer, o cara não consegue parar de comer e tal.
Eu achei muito engraçado, assim. E agora faltam só as últimas 70 páginas do livro, que a gente continua na semana que vem, na parte final, e aí a gente faz um apanhado, enfim, fala palavras, considerações finais sobre as aventuras do Bom Soldado Sveig. Espero que vocês estejam gostando como eu estou gostando. Até semana que vem. Valeu, galera. Um abraço.